Meus queridos obreiros, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu vou pedir que os obreiros leiam 28, por favor. 1, 2, 3. Podem ler o 29 também. Porque pela obra de Cristo chegou bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. E nós queremos louvar a Deus por tudo que Deus tem falado a nós. São coisas importantes. Quem não tem costume, estranha. Está ficando raro trabalhos dessa natureza. Não é um congresso, né, de avivamento, com aquelas outras performances. É um momento de sentar e aprender e meditar. É uma conversa de obreiros. Então Deus seja louvado por tudo. Você que está com a sua Bíblia aberta, aí em Filipenses 2, por favor, mantenha a Bíblia aberta, Filipenses 2, abra. Eu quero citar rapidinho, você pode até usar isso aí depois num sermão expositivo. Três modelos de lealdade em Filipenses 2. Três modelos de lealdade em Filipenses 2. O primeiro modelo de lealdade que nós temos aí é Cristo. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Vocês podem ler? É bom que você participa, vai movimentando. Leia aí o versículo 5, por gentileza. 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de, fazendo-se semelhante aos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Diga comigo, primeiro modelo de lealdade em Filipenses 2, Jesus Cristo. Havia um projeto, havia uma missão que lhe foi confiada, e Jesus foi leal a esta missão. Ele é, portanto, nosso modelo supremo. Ele é o nosso exemplo maior de lealdade. Nós temos aqui um segundo modelo de lealdade. Vamos lá para o versículo 20, versículo 19, versículo 19. Acompanhe comigo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei quem? Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo
sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Isso aqui é o pastor falando do obreiro, irmão. Pastor falando sobre o obreiro. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Estamos numa escola bíblica, não é enfadonho você ler a Bíblia. Sei que vocês não se incomodam com isso. Nós estamos aqui no segundo modelo de lealdade, que é Timóteo. Leiam aí, por favor, o versículo 22. Versículo 22. 1, 2, 3. Marque aí na sua Bíblia, como filho ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ler esse versículo na NVI, o 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Eu sei que tem obreiros aqui, a maioria, eu imagino, tem contato com a nossa cultura da SEADEMA, mas os obreiros que foram formados aqui no trabalho do Pará, não sei se todos já tiveram essa percepção, mas nós da SEADEMA temos uma cultura de chamar o pastor que prepara o obreiro, chamar de pai. Não é exclusiva da SEADEMA, tem outras convenções que fazem isso, mas a SEADEMA tem esse histórico, e eu vejo isso assim de uma forma mais forte, porque já tive contato com obreiros da Comadesma, do sul do Maranhão, da Comiadepa aqui do Pará, Comademate, Mato Grosso, Seadiceta, PAMT, e fazendo esse julgamento, essa avaliação, eu sinto esse peso maior na SEADEMA, esse tratamento com os pastores que nos prepararam, a gente chama de pai, temos esse zelo, e eu posso dizer aqui que é inspirado na Bíblia. Está aí o relacionamento de Paulo e Timóteo. Paulo diz que Timóteo foi aprovado, porque trabalhou com ele ao seu lado, como um filho ao lado de um pai. Eu quero dizer para os obreiros aqui, irmão, diga isso para sua mulher, porque tem obreiro que ele trata bem o pastor, como um pai, né? Mas a esposa às vezes fica contra isso. Tem esposa que diz, amanhã nós vamos ter um momento, foi escalado um momento, né, na programação, uma palavra para os casais, mas eu já vou fazer essa prévia aqui. Existe esposa que embaraça o ministério do marido, e ela faz algumas perguntas que atingem o orgulho masculino. Por exemplo, não é agradável quando o homem é confrontado na área do medo. Tem mulher que diz assim, tu tem medo do pastor? Tu está com medo do pastor, por que tu não diz isso para ele? Então, treine a sua esposa, discipule a sua esposa. Nós trabalhamos com os nossos pastores, eles não são nosso pai biológico, não, ninguém está dizendo isso, mas há esse vínculo que é construído, porque o pastor, irmão, para ele te consagrar a obreiro, a diácono, a dirigente, nem todos os casos são unanimidade. Tem alguém que não concordava com a tua consagração, tem alguém que sabia alguma coisa, e aí às vezes o pastor mudou de data para te curar, para te tratar. Rapaz, eu ia consagrar ele esse ano, mas eu vou ter que dar mais oportunidades, vê-lo em ação. O pastor, ele abraça, ele apoia, ele dá uma chance. A gente comete erros na execução, mas aí vem uma segunda chance. E às vezes tem obreiro que, quando ele é obreiro,
ele já começa a se equiparar com o seu pastor, igual a Agar, que quando emprenhou, eu sei que tem muito nordestino aqui, não vão estranhar essa palavra, né? Quando engravidou de Abraão, já se sentiu no nível de Sara, já sentiu as dores nas cadeiras aqui, né? Botou a mão para trás aqui, já começou a se sentir no nível de Sara. Mas foi Sara que emprestou Abraão. Foi Sara que emprestou Abraão. Pastor Alessandro. Pois não, meu pastor. Eu vou falar agora para vocês ouvir aí, que estão dizendo que não estão me ouvindo. Isso aí que o pastor Alessandro disse, aconteceu comigo. Mais ou menos no ano de 1990, o pastor Amarante botou meu nome para me ser consagrado a diácono. E alguém foi lá e mandou ele tirar, e mandou que não podia mandar que, mas falou lá e o pastor tirou meu nome, eu ser consagrado a diácono. Depois alguém me disse que eu nem sabia que meu nome estava lá, mas tem um povo que sabe, né? E eu não mudei nadinha com o pastor Amarante, foi mais apegado com ele. 6 anos depois, eu não trabalhava mais com ele, ele me apresentou no ministério pastoral. Viu? É verdade. Nada melhor do que um dia após o outro. Verdade. Nada melhor do que um dia após o outro. Então, meus irmãos, quando Paulo diz aqui que esse relacionamento é igual pai e filho, porque o pai repreende filho, protege, apoia, ensina, corrige, disciplina. Então é importante, porque às vezes você olha, não, Timóteo era um protegido. Quantas repreensões Timóteo não recebeu, irmãos? Repreensões, não é o momento, não fale assim, não é desse jeito. E o tempo vai construindo esse relacionamento. Às vezes o obreiro recebe a oportunidade, assim como a Agar recebeu Abraão para gerar, né? Assim como a Agar recebeu Abraão para gerar. Às vezes o pastor entrega o púlpito para você gerar reputação. Você prega 30 minutos ali, mas quem foi que te deu o púlpito para você pregar? Para depois alguém abraçar você lá na saída e dizer: a palavra que você ministrou falou meu coração. Aí você está dirigindo uma congregação e você tem influência no bairro. Influência no bairro. Você é alguém ali, tem um nome, mas quem te deu posse ali? Às vezes quando a pessoa gera, quando a pessoa gera, esquece de quem criou o cenário para ele gerar. Eu digo que Agar tinha o ventre fértil, mas a mente dela era estéril, porque enquanto o seu útero estava gerando, a sua mente estava atrofiando, porque ela já se sentia no nível da sua senhora. Tem muitos obreiros, irmão, de ventre fértil. Pode entregar o microfone que ele tem mensagem, ele tem presença, ele sabe, mas a mentalidade dele não tem fertilidade. Ele não reconhece, não tem gratidão, não lembra quem abriu a porta, quem estendeu a mão, quem aconselhou, quem foi paciente. Então perceba que Timóteo, ele é classificado aqui como modelo de lealdade, porque ele tem esse relacionamento com Paulo, semelhante a um filho com o seu pai. Quando eu fui apresentado ao ministério, chegou uma irmã para o pastor Edmilson Farias, que é o meu pai no ministério, e disse assim: na política ele revela quem ele é, porque essa irmã tinha visto eu levantar uma bandeira tantos anos antes, e ela nunca mais tinha esquecido daquilo.
E ela disse: o senhor vai consagrar ele, vai levar ele para a conversão? E aí o pastor me avisou, disse: olha, tu fica esperto, que estão de olho em tu aí, diz que tu é meio agitado por lado de uma política e vão cortar tuas asas. E aí chegou a política, eu já era evangelista, pastor Ribamar, e a carreata passava, chega, meu olho brilhava. Eu dizia: mas ainda tem a ordenação e eu vou sobrar na curva se eu entrar. E aí preenchi aquela energia evangelizando, liderando os jovens. Mas o pastor estava ali, aconselhando, apoiando, nos ajudando, me gerando para a glória do seu nome. Eu disse para o pastor Josias ano passado: pastor, esse ano o senhor completou 60 anos, ano que vem o meu pastor, meu pai, vai completar 60 anos de idade. Está lá em Santa Helena, no Maranhão, pastor Edmilson Farias Lima. Ele disse: tu vai, e eu já estou me programando para ir, para honrar, porque glória nós damos a Deus, mas honra nós honramos aqueles que nos enxergam, que nos apoiam, que nos ensinam e que nos fazem evoluir de alguma forma na vida. Então é importante termos esse modelo aí, de Bíblia aberta, escola bíblica de obreiros. Vamos lá, versículo 23: de sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor também eu mesmo, em breve irei ter convosco. Pronto, você já encontrou aí o segundo modelo de lealdade, que é Timóteo. Agora nós vamos para o terceiro modelo de lealdade, a partir do versículo 25. Está na apostila de vocês aí, Epafrodito, modelo de lealdade. Está na apostila que foi carinhosamente preparada. Versículo 25. Vocês podem ler? Podem ler? Vamos lá? Pastor Adailton, lê aqui no microfone, pastor Adailton, por favor, o versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Amém? Então diga comigo aí, terceiro modelo de lealdade, em Filipenses 2, Epafrodito. Pronto, para ficar o desenho aí do sermão na sua mente, quem são os três modelos que eu citei? Primeiro modelo, Jesus. Segundo modelo, Timóteo. Terceiro modelo, Epafrodito. Epafrodito nasceu no paganismo, mas foi alcançado pelo Evangelho. O seu nome é um vestígio que ele, de alguma forma, foi alcançado pela influência pagã. Epafrodito, que era uma referência a uma deusa grega do amor e da beleza chamada Afrodite. O nome dele era em homenagem a ela. Se o nome dele diz uma coisa, Paulo está testemunhando aqui outra coisa, que o Evangelho alcançou esse homem e fez dele um nobre. Nós temos aqui o maior, irmão evangelista Marcos, nós temos aqui o maior elogio de Paulo para um obreiro. Começa no versículo 25. Nós temos a maior lista de adjetivos que Paulo dá para um dos seus auxiliares. Vamos ver a lista aí? Ele chama de meu irmão, ele chama de cooperador, ele chama de companheiro de lutas, ele chama de mensageiro. Tem uma outra versão que usa a palavra auxiliar, que no grego do Novo Testamento aí é o leitórgos, que também é uma referência ao serviço espiritual. Ele é chamado de vosso enviado, Vamos continuar lendo 26. Eu estou falando aqui do maior elogio de Paulo a um obreiro
auxiliar seu. Versículo 26: porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Versículo 27: e de fato esteve doente. O Epafrodito, quando foi levar a oferta para Paulo lá, a oferta da igreja de Filipe, adoeceu. Olha o texto dizendo aí, quase à morte, no versículo 27, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim. Agora vamos para o versículo 29. Vocês podem ler o versículo 29? 1, 2, 3. Recebei-o no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Paulo está dizendo que esse auxiliar dele aqui merece honra, é para receber ele com alegria e com honra. Versículo 30: porque pela obra de Cristo chegou bem perto da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém ou não amém? Queridos, você percebeu que o Epafrodito aqui imitou Paulo? Porque ele despreza a própria vida, ele não tem a sua vida por preciosa. Você lembra que essa frase é de Paulo, Atos 20, 24. Não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra fielmente o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Você vê que o obreiro aqui segue nas pisadas do seu pastor. Ele segue nas pisadas do seu pastor, e isso é digno de nota. Essa palavra saudade que tem lá no versículo 26, lá no versículo 26 tem a palavra saudade, marque aí. No grego é adamaneo, que também significa angústia, pastor Robson. E aquela mesma angústia que Jesus teve lá no Getsêmani, é a mesma palavra, é a mesma palavra. Por que eu estou fazendo esse link aqui? É porque ser obreiro, irmão, envolve sentimento. Se você não tem sentimento, não flui, a coisa não anda. Tem que ter o sentimento de Cristo, a angústia de Cristo, o adamaneo de Cristo. Essa saudade aí, porque toda tradução ela é uma interpretação. Isso aí é, quem estuda sobre tradução da Bíblia, você vai entender isso. Toda tradução é uma interpretação. Se mexe no texto, mas não se mexe na mensagem. Então, o tradutor preferiu a palavra saudade, mas aqui há uma angústia, um sentimento pela obra. Como está a igreja que eu deixei? Como estão os irmãos? Irmão, coisa triste é mexer com gente sem sentimento, obreiro que não tem a mesma paixão. Eu vou contar uns exemplos aqui de Tucumã, os nossos auxiliares não vão ficar chateados. Eles sabem que às vezes eu chego na escola dominical, e aí já tem alguns ali, eu entro no corredor na noite anterior, talvez alguém fez um lanche ali após o culto, e o corredor da igreja tem alguns descartáveis, e às vezes eu pego na mão de algum companheiro e digo: meu irmão, se eu não viesse para a escola hoje, esse corredor ia ficar assim. Eu já fiz isso algumas vezes. Meus irmãos, vocês estão aqui, vocês estão vendo. Eu já assisti culto, irmão, que o culto está acontecendo e o ventilador está desse lado aqui, tem um copo descartável no meio, e o ventilador desse lado joga o copo para cá. Aí o ventilador do outro lado joga o copo para o outro lado e não levanta um obreiro. Sentimento. Nós temos que estar no mesmo sentimento. O obreiro, quando ele é afinado com o seu pastor, ele entende o olhar do seu pastor. Ele entende o olhar. Rapaz, alguma coisa aqui, o obreiro já fica ligado. Está acontecendo alguma coisa. Pois não, meu pastor? E
é que o obreiro tem que estar atento. Se alguém se dirige ao púlpito, não deixe ele chegar ao pastor sem antes você fazer uma triagem. O que é que você quer? Você vai para onde? E tudo. Se o camarada for lá para meter o facão como meteu no Valdomiro Santiago, Já pensou, né? pastor? Aí você tem que fazer essa triagem antes de chegar lá. O obreiro é para isso. Eu auxiliei um pastor, irmãos, o pastor mais rígido que eu auxiliei. Alessandro conheceu ele, aquele. E eu era ligado no culto, era nele. Estou dizendo para vocês, se ele olhasse para uma cadeira 2 vezes, eu ia lá: pastor, o senhor quer que eu faça o que com aquela cadeira? Era assim. Exatamente. Ele dizia: não, tira ela dali, bota. É assim, irmão. É isso que o pastor Alessandro está dizendo. Exatamente. O mesmo sentimento, a mesma sintonia. Irmão, nós estamos muito longe de quem está nos formando ultimamente. Parece que essa química, essa ligação está diminuindo, e não pode ser assim. Nós temos que ter essa consideração, essa ligação, esse amor. Eu estou falando aqui para quem é auxiliar, para quem é formador, porque nós, como pastores, nós estamos fazendo a triagem lá, formando obreiros, formando auxiliares. E o nosso pastor, quando a gente traz o nome para o presidente, ele confia na nossa avaliação. Quais são os critérios que nós estamos tendo lá? Quais são os critérios que nós estamos tendo na congregação? Então perceba o sentimento. Epafrodito era um obreiro de sentimento, e por isso ele é um modelo de lealdade. Primeiro tópico aí, nós temos uma pergunta: o que justifica tão nobre menção? Por que que Paulo fez esse elogio, tantos adjetivos? O que justifica? Inclusive eu gosto aí do versículo que ele diz: peço que o recebais no Senhor com toda alegria. Recebai com toda alegria e tende-o em honra. Quem recebe com alegria, irmão, prepara uma comida. É ou não é verdade? Prepara uma comida, um local adequado para a pessoa sentar, liga um ventilador. Receba com alegria, informe aos outros que ele está chegando. Epafrodito vem aí, Paulo disse que é para receber ele com alegria e com honra. Por quê? Porque a sua lealdade era incontestável. Nós temos aí o primeiro subtópico: sua lealdade para com a missão confiada. É o primeiro fator que justifica. Ele recebeu uma missão e ele completou a sua missão. Tem obreiro que você dá uma missão para ele, ele nem completa, nem volta para dar o feedback. Você pensa que foi feito o que você pediu para ele fazer, e não foi feito, e fica por isso mesmo. Forte lástima um negócio desse. É ou não é verdade? Ele era um obreiro de entrega total. Irmão, você acredita que um homem desse aqui não tinha convicção? De forma nenhuma. Ele tinha sim muita convicção do que ele era. Tinha convicção de Cristo, do Evangelho, porque ele não teve a sua vida por preciosa. Então ele dedicou total amor à causa de Cristo. Só que a realidade não é só essa. Vamos aí para o tópico 2. Não existe apenas Epafroditos. Então vamos fazer algumas denúncias aqui, né? E baseado na palavra aí, é o Espírito de Deus que trata. Não existe apenas Epafroditos. Não existe. Existe também, primeiro subtópico aí, quem é que existe? Ananias e Safira. E eles eram o quê? E Júnior, o Júnior lembra, o evangelista Júnior lembra que quando nós abrimos o trabalho da Seadema foi aberto aqui, em Parauapé, os obreiros antigos lembram que o primeiro pastor presidente que veio, escalou uns obreiros para monitorar um negócio que estava acontecendo aqui. Pois não, pastor?
Pastor Josias, o pastor está pedindo o microfone. O pastor mencionou que os obreiros têm que ser recebidos com alegria, né? Uma certa vez eu estava pastoreando uma área e o pastor Sandro era dirigente numa congregação. Realizamos a festa e convidamos um evangelista pessoal, né, que faz trabalho na rua. E aí, esse evangelista foi hospedado lá em casa pastoral. O pastor Sandro convidou ele aqui mesmo em Paraupebas. E saíamos para fazer o trabalho de evangelismo. E período da tarde, quando ele retornou, eu preparei um quarto bem preparado para ele, coloquei uma mesa, coloquei um ventilador, coloquei um litro com água, a jarra com água, e também coloquei um suco, né? A jarra com suco e alguma coisa para merenda. Pastor, quando ele levantou, ele disse: pastor, agora eu quero orar por você, pela sua casa e pelo seu ministério, que o Senhor me tratou muito bem aqui. Amém, uma salva de palmas, meus irmãos, glória a Deus. Quem se candidata a fazer um evangelismo lá na área do pastor? Vai lá. Eu estava dando um exemplo aqui, nós citamos Ananias e Safira, eram desonestos. Ei, pastor Alessandro, só adoçando aqui o pastor Barros. O pastor Barros, irmãos, obrigado. Eu nunca fui numa congregação que ele dirige para mim não trazer um presente, uma lembrança, uma alinhado. Coisa. Todas as vezes que eu vou, a última vez foi domingo agora. Volta com uma coisinha, pastor. Isso é importante. Isso é bom, e fica como exemplo. E é um exemplo a ser seguido. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é bonito, são boas coisas. Fechando aqui o exemplo que eu ia contando, que é um mau exemplo, né? Teve uma situação de um obreiro que tirava oferta, passava salva. É coisa que a gente se depara, irmão. E quando ele chegava lá na tesouraria, isso 10 anos atrás, né? Não tinha Pix, não tinha essas coisas, chegava lá, quando ele via as notas sobre a mesa da tesouraria, que tinha notas maiores, ele dizia: olha, essa nota aqui tem que voltar com um troco. E não tinha, ninguém tinha pedido troco, era uma estratégia. Acho que os mais antigos lembram que nós passamos por esse problema. Alguém lembra que além de mim? Pastor Ribamar, pastor Robson, os irmãos lembram? E o pastor Melk escalou os obreiros, inclusive eu. Fica bem aí vigiando, que hoje nós descobrimos esse mistério. E aí infelizmente nós nos deparamos com isso. E o pastor foi lá e transferiu ele de cá. Disse: olha, o senhor nunca mais tira oferta aqui. O senhor agora é recepcionista. Botou ele na porta. Botou ele lá na porta. A gente se depara com esse tipo de coisa, irmãos. Porque não são só Epafroditos que existem na igreja. Existem às vezes Ananias e Safira, dominados pela vaidade, pela avareza. Existe quem mais, irmãos? Número 2, quem mais existe? E o que é que Demas era? Ele era desleal, amou o presente século. Era um obreiro que se seduzia com o mundo, com o pecado, com as falsas teologias, com as polêmicas. O que tem de gente impressionada com polêmica, com vídeo. Todo dia eu vi um vídeo. Augusto Nicodemo disse isso, mas o Rodrigo Silva acha assim. E se embaraça. Aqui no Parauapebas está ali o Gesiel, que congregava comigo. Tinha um dos nossos companheiros que começou com um vídeo, né, Gesiel? Aí um vídeo, a Bíblia não é assim e tudo. De repente estava desviado. De repente estava desviado, amando o presente século. Número 3, Himeneu, que era blasfemo. O blasfemo, irmão, é aquele que já começa a atravessar a linha do temor com relação ao sagrado. É aquele que desrespeita coisas, terrenos perigosos que ele não deve mexer.
não deve colocar a sua mão. Isso é perigoso. Medite sobre a blasfêmia. Será se nós não permitimos em algum momento no ambiente sagrado, na ceia, blasfemarmos contra as coisas de Deus? Fileto, número 4. Fileto era o quê? Ele era o quê, irmãos? Ele era enganador. A sua teologia era distorcida. Ele desviou alguns da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Ele era enganador. E o enganador, ele se prepara, ele observa, ele tenta ser envolvente, convincente. Eu vou dizer aqui 5 coisas que não está na apostila aí sobre o enganador. Primeiro, que o enganador não nega a fé com gritos, mas com sutilezas. O enganador, ele é sutil. Número 2, o enganador, ele rompe com seus líderes para plantar a sua divisão, travestida de revelação ou nova direção de Deus. Número 3, o enganador se apresenta às vezes em público, mas esconde os seus bastidores sujos e envergonha o corpo que deveria honrar. Número 4, o enganador prega vitória sem cruz, milagres sem arrependimento, forma crentes mimados e não discípulos. O enganador, ele fere mais do que o mundo lá fora, porque ele corrói como um câncer, de dentro para fora. Ele tem visão de camarote, visão privilegiada, às vezes participa de encontros, reuniões decisivas, mas ele é enganador. Que o bondoso Deus nos guarde, que entre nós tenhamos Epafroditos, mas não tenhamos obreiros enganadores. Número 5, Alexandre, que era opositor. Vamos fazer aqui um paralelo desse texto aí, 2 Timóteo 4,14. Olha o que Paulo diz: Alexandre causou-me muitos males, Alexandre o ferreiro, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Diga comigo: o Senhor lhe dará retribuição. Pronto. Quando Paulo era mais novo, lá em Corinto, ele não disse desse jeito aí não, né Adailton, pastor Adailton? Lá em Corinto, irmão Francinaldo, ele não disse desse jeito. Aqui ele disse: o Senhor lhe dê retribuição. Mas lá em Corinto ele era mais novo. Capítulo 5, versículo 5, que foi que ele disse lá em Corinto? Entregue a Satanás. Olha a diferença, né? Em Corinto, o camarada lá aprontou, entrega a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Agora vamos pensar bem aqui. Segundo os estudiosos hermeneutas, o caso de Alexandre o latoeiro era mais grave, porque Paulo não pediu restauração, ele pediu justiça. Tudo indica que há uma diferença. Esse crente da igreja de Corinto, presbítero Marcos Ferreira, provavelmente era um novo convertido, alguém com menos de meia década de crente, e Paulo mostra uma luz de esperança, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Apesar da palavra ter sido dura, tem momento que a palavra é dura, mas é para restaurar. Entrega a Satanás, é dura. Se a gente disser isso hoje, meu irmão, é confusão. Mas a palavra dura tinha um propósito de restauração. Agora, irmão, no caso de Alexandre o latoeiro, provavelmente ele era um obreiro que tinha sua certa experiência, abalizado, e ele causou muitos males. E aí Paulo diz aqui: o Senhor lhe retribua pelo que fez. Um era um rebelde que precisava aprender, o outro provavelmente era um profissional enganador que não queria
mudar. Guarde aí essa diferença. Número 6, nós temos crescente, que era indiferente. Indiferente. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Coisa triste, mexer com gente indiferente. Não mexe com ele, né? A alma dele não se envolve. Já viu? Canta com indiferença. Tem um ensaio, mas eu não estou nem aí. O que é que eu tenho a ver com esse ensaio? Tem um crente que não está vindo para a congregação, o dirigente é indiferente. Mas a igreja está aqui, não mudou de lugar, por que ele não vem? Está aleijado? A indiferença. Eu vou citar aqui 5 sinais de um obreiro indiferente. 5 sinais de um obreiro indiferente. Você pode até anotar se quiser. Primeiro, o obreiro indiferente, ele prioriza mais o lugar do que a missão. Prioriza mais o lugar do que a missão. Paulo se reclamou de crescente e diz: ele foi para a Dalmácia. Ou seja, tinha uma missão, mas ele rompeu com a missão e foi para outro lugar. Esse é o obreiro indiferente. Número 2, segundo sinal de um obreiro indiferente, é o obreiro que se cala quando deve se posicionar em favor da verdade. Às vezes a gente quer: não, eu não vou comprar essa briga aí do ministério não, essa briga aí do pastor, eu vou ficar calado por aqui. Aí vê um justo sendo às vezes dilacerado, sendo massacrado, e você está ali assistindo tripudiarem sobre um justo, mas não se pronuncia. Você é alguém indiferente. Número 3, terceiro sinal de um obreiro indiferente: tem tempo para tudo, menos para a obra de Deus. Desaparece quando a igreja precisa. Quarto sinal de um obreiro indiferente: confunde ativismo com fidelidade. Tem obreiro que é ativista, ele está no corre, mas ele corre sem propósito. Tem um personagem lá no segundo livro de Samuel, capítulo 18, chamado Ahimaás, que ele se ofereceu para dar uma notícia, e ele correu que chegou com a língua de fora, e quando ele teve a oportunidade, ele não sabia o que dizer. Rapaz, agora que eu parei para pensar, que eu não sei o que é que eu tenho para te dizer. Correu, aí chegou outro com calma, sem correr, tranquilo, e deu o recado. Tem gente correndo sem propósito, irmãos. Obreiros correndo sem propósito, não tem alinhamento. Não tem alinhamento, é agitado, mas não tem alinhamento com a visão. Quinto sinal de um obreiro indiferente: não arde por nada. Seu coração está morno, não arde. Não, eu não estou achando vantagem nisso aí. Não, isso aí não dá mais para mim, né? Isso aí é coisa para novo. Eu já fiz muito isso aí. O coração não arde mais. É um obreiro indiferente. O que é que acontece com um obreiro indiferente? Primeiro, isolamento espiritual. Segundo, perda de autoridade. Ei, olhe para cá. Ninguém acredita em um obreiro sem convicção. Ninguém segue quem não tem convicção. Se você quer ser um obreiro de valor, tenha convicção. Busque em Deus o ardor, o avivamento, o despertamento. Deixa eu dizer uma coisa aqui: triste da congregação que nunca viu seu pastor chorar, falar em línguas estranhas, servir a Santa Ceia com clima de entrega e fervor espiritual. Aí tem obreiro batendo no peito e dizendo assim: não,
Isso aí era na época que eu era menino. Não, não é questão de ser criança, é porque você já está indiferente e precisa ter um reavivamento na presença de Deus. Precisa ter presença de Deus outra vez. O que é que acontece com um obreiro indiferente? Ele fica estéril, trabalha, mas não frutifica. O que é que acontece com um obreiro indiferente? Ele caminha para a apostasia, pastor Erleção. Apostasia. A indiferença, irmão, é a antessala da apostasia. A apostasia está logo ali. Quais são os remédios para a indiferença? Primeiro, volte à cruz todos os dias. Diga comigo, eu devo voltar à cruz todos os dias. Aleluia. Tem que ter cruz, tem que ter sentimento, tem que ter vida. Quem é obreiro tem que ter vida. Nós precisamos de vida. Número 2, sirva alguém. Você quer ter vida, quer ser um obreiro, quer vencer a indiferença? Sirva alguém que não pode te retribuir. Você só serve quem pode te retribuir. Aí eu vou ajudar aqui, porque eu estou sendo visto, vamos fazer alguma coisa. Faça quando ninguém estiver vendo. Pastores, quando nós fazemos na obra de Deus, quando ninguém está vendo, nós reunimos crédito com Deus, porque Ele está vendo. Ele está vendo. Bendito seja Deus para sempre. Leia a sua Bíblia como se fosse a última vez. Ore intensamente. Nós precisamos de oração. Os obreiros precisam ter um retorno à oração de uma forma extraordinária. Sem oração a gente não vive, a gente não sobrevive, a gente não escapa. Como vencer a indiferença, pastor Erleção? Eu já estou finalizando. Vença a indiferença cercando-se de pessoas que te confrontem. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Amizade que todo mundo apoia é bem capaz de já ser uma gangue. Aí eu faço parte de um grupo que ninguém me dá um conselho, eu acerto em tudo. Talvez já é uma facção. Porque aonde tem amizade verdadeira, tem correção. A Bíblia diz em Provérbios 27:17 que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Quando o meu menino era pequenininho aqui correndo, o pastor José chegou por aqui, assumiu o nosso campo. Aí tinha uns amigos meus que diziam uma coisa com o meu menino. Eles tinham um Quemuel. Eles tinham um apelido que eles botaram no meu menino. Um dia o pastor José me colocou dentro do carro aqui. Alessandro, bora ali. O Cristino estava dentro do carro também. Lembra, Cristino? Quando chegou ali, subindo o pastor José disse assim: Alessandro, não deixa ninguém mais dizer isso aí, esse apelido, essa frase com o teu menino, e nem tu é para dizer isso. Nunca mais. Eu disse aquilo e fui cortando. Quem ia dizendo, a gente ia cortando. Porque aonde se concorda com tudo, talvez não seja mais amizade, talvez já seja gangue, facção. Amigo repreende. Amigo diz: você se excedeu. Você tem algo melhor aí dentro do teu coração para oferecer. Você não é isso aí não. Você não é isso aí não. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia outro amigo. Identificando a crise de integridade. Terceiro tópico. Letra A. Qual é a crise que nós temos aí na letra A? Crise de vocação. Querido obreiro, nós precisamos nos entregar a esta vocação, saber o que é vocação. Às vezes nós temos obreiros que não têm essa experiência com Deus. Eu disse agora há pouco que a necessidade não anula o critério.
e nem a revelação não anula o preparo. Se nós tivermos essa crise de vocação, a gente não sabe o que a gente é, aonde a gente quer chegar, e a gente precisa ter convicção de que Deus nos chamou para uma obra excelente. Deixa eu contar mais uma experiência. Eu reconciliei um rapaz, ele chegou na igreja no domingo. Ele disse: eu vim de Goiânia, quero reconciliar, estou desviado, briguei com a mulher. E ele só me contou essa parte. E aí eu estou vindo para a cidade recomeçar e eu quero uma oração. Oramos. Quando foi na quinta-feira, ele chegou na igreja. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero dizer que eu sou pastor também. E eu me reconciliei aqui domingo, que tive um problema, mas eu quero saber se o senhor já vai me incluir aqui na programação, porque eu sou pastor. Quando eu fui conversar com ele, explicar que primeiro na nossa igreja ninguém cobra para ser pastor, ninguém dá pressão no líder: ei, eu quero ser pastor, não funciona assim. E o obreiro que está sendo observado, ele precisa ter 8 anos, segundo o nosso estatuto, de fé ininterrupta, para aí ser avaliado. Quando eu disse para ele isso, ele já me interrompeu e disse assim: é porque eu já recebi uma proposta ali, tem um ministério que está querendo me valorizar mais. E eu disse: meu irmão, Deus te abençoe, é lá o teu lugar, vai em paz, é lá o teu lugar. Irmãos, temos que ter critério, porque a obra de Deus é uma obra excelente, e a vocação e a chamada é algo que se une. A vocação, ela surge aqui dentro do nosso coração, e a chamada é a confirmação sobrenatural de Deus. Letra B, outra crise que prejudica o obreiro: crise de indisposição. Tem obreiro preguiçoso, tem casa de obreiro que o mato está entrando por dentro de tudo, tem congregação que a salva de tirar a oferta está pingando de grude. Tem ou não tem? Obreiro preguiçoso, obreiro que assiste dorama, mas não sabe o que é um dicionário, uma enciclopédia, para entrar de madrugada dentro, para ter um alimento para a igreja. Obreiros indispostos, preguiçosos. Sabe o nome dos ministros do STF, entende de direita, de esquerda, de política, mas não entende de Bíblia para alimentar o rebanho que Deus colocou. Congregação que toda semana tem alguém escalado para ensinar, e você não vê o dirigente nem o pastor. Essa semana é a irmã tal que vai ensinar, na outra semana é o irmão tal que vai ensinar, é esse aqui. E o dirigente nunca ensina, nunca prega, porque é preguiçoso. Porque quando você se derrama em oração e na Bíblia, os céus se abrem e o alimento desce para o rebanho que Deus te confiou. Amém ou não amém? Tem obreiros sonolentos, querem bons salários, mas são lerdos. Essa é a crise da indisposição. Tem a crise da instabilidade emocional. Tem obreiro com instabilidade emocional, brigador, né? Lembra, Cristina? Lembra? O camarada bateu no carro do obreiro ali, aqui na Cidade Jardim. O obreiro já saiu com um facão, aqui na Cidade Jardim, e caminhou para cima. E o irmão disse: não me mata que eu sou crente. Quem estava com o facão era um pastor. Ainda bem que a mulher dele era uma mulher sábia, estava do lado dele e disse assim: corta ele, meu bem, corta ele que amassou o nosso carro. Instabilidade emocional. Instabilidade emocional para o lado do sexo oposto. Amanhã a gente fala sobre isso melhor. Mas às vezes alguém vem contar uma fragilidade, e ali, obreiro que tem instabilidade emocional já cria um vínculo. Oh rapaz, essa irmãzinha está com essa necessidade, a bichinha e tudo, já começa a criar um vínculo. Isso é muito sério. Crise da ganância, não vamos comentar, não temos mais tempo. Crise do medo, crise da confusão teológica, crise do autoritarismo, crise da equivocada concepção do ministério. E aí você vai lendo tudo o que nós colocamos aqui, e eu finalizo dizendo:
Deus tem uma expectativa muito positiva ao seu respeito, obreiro que está aqui. Deus tem uma expectativa muito positiva ao teu respeito. O céu investiu em você. Deus te deu um pastor que acreditou em você. Do jeito que a mulher não acreditou em mim e disse: espera a política, pastor. Teve alguém que disse alguma coisa: pastor, você vai consagrar esse irmão aí. Mas o pastor te ensinou, pegou na tua mão, orou por você, te orientou, e hoje você faz parte de um ministério sério, sagrado. Você é obreiro, o Espírito de Deus opera em você. Aleluia! Levante a sua mão direita comigo e diga, por favor, diga comigo assim: o céu possui expectativas ao meu respeito. Diga assim: Deus me chamou para ser confiável. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.